Como é que tá o BIZD11, primeiro ETF que paga dividendos da Investo depois de 3 meses? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. A gente vai olhar um pouquinho para o ETF BIZD11, um pouquinho do desempenho dele e fazer aqui algumas comparações aqui desses primeiros poucos meses. Foi lançado lá em maio, agora estamos agora no finzinho de agosto. Então basicamente aí 3 meses, tá bom? Para ver como é que tá o desempenho dele, o que ele tá pagando e principalmente aí em relação à indexação dele versus o ETF original lá dos Estados Unidos. Então, sempre lembrar aqui que o ETF original é o BIZD, lá da Vanek, parceira da Investo, negociado lá nos Estados Unidos. E quando você está comprando o BIZD11, você está comprando indiretamente esse ETF aqui, que é lá do exterior. Tá? Então, já comentei para mim se você tem ETFs que pagam dividendos na carteira, se o seu foco é renda passiva, ou se você prefere mesmo os de crescimento e acumulação, que acaba sendo inclusive o meu pessoal, tá? Mas é que eu sou muito jovem também, eu sou meio novo, então muitas vezes o que funciona para mim não funciona para você, vai muito questão de perfil de risco e objetivo. Tô pegando aqui as informações atualizadas aqui do BIZD11, que a Invest coloca no site, a cota está mais ou menos aqui em R$ 100, taxa global próxima de 1%, já vamos esclarecer isso aqui, patrimônio líquido perto aqui dos R$ 30 milhões, não é pequeno, também não é um dos maiores do Brasil, mas certamente aí você não deve ter problemas diretos aí com liquidez. E aqui a gente tem o dividend yield atualizado aqui de 11,63%. Nesse caso aqui é um pouquinho diferente, né? A BZD11 faz um pagamento trimestral desses dividendos. Não é muito comum, a gente está mais acostumado a proventos mensais, mas como se tratam aqui principalmente de ações, no caso aqui relacionadas a crédito privado, as chamadas BDCs, o funcionamento do pagamento acaba sendo esse aqui. Então, só para recapitular, você que não sabe o que é uma BDC, vem de Business Development Company, que são empresas aqui que geram renda emprestando dinheiro e investido em companhias públicas e privadas. Então, tem análise completa aqui do BIZD11, que eu detalho um pouco mais essas questões, mas basicamente aqui as BDCs têm que distribuir pelo menos 90% da sua renda tributável aos acionistas. Então, elas meio que têm uma obrigação regulatória de distribuir muito o lucro que elas têm, por isso que elas pagam tantos dividendos acima da média, por exemplo, lá das empresas dos Estados Unidos. Né? Quando a gente pega, por exemplo, as empresas do S&P 500, que é um ótimo comparativo aqui em termos de mercado, em termos de empresa, né? Daria até para pegar o setor bancário de forma mais específica, mas não tenho os dados na ponta da língua. Então, o que acontece muito nos Estados Unidos? Empresas que não são BDCs, não são BDCs, basicamente elas quase não pagam dividendos. Tá? Essa é a cultura americana, vamos dizer assim, não porque elas não gostam de distribuir, não é isso, mas é que o dividendo reinvestido na empresa tende a ser muito melhor usado do que quando distribuído para os acionistas. E também lá tem um pouquinho da questão aí de ter imposto de renda dos dividendos. Aí tem várias diferenças, 30%, 15%, mas não tem como aqui no Brasil que até o momento desse vídeo os dividendos são isentos de imposto de renda, falando aí de ações e fundos imobiliários. A ETF a gente sabe que tem um impostinho, importante sempre considerar isso. Então, olhando rapidamente aqui, só para a carteira do BIZD11, são 30 ativos. Você já pode deixar o like, se inscrever no canal se gosta desse tipo de conteúdo, não custa nada, eu vou te agradecer muito. Basicamente aqui eles trazem as taxas, então tem 40%, perdão, 0,40% no fundo investido e 1% aqui de taxa global. E eles falam aqui que taxa global é a soma da taxa de administração, gestão e da taxa máxima de distribuição. E essa taxa global não inclui os valores referentes a essa taxa de administração do fundo investido. Então, o que acontece? Eu sempre considero os piores casos, sabia? Pode até não ser a coisa mais profissional de todas. Eu já vou explicar para vocês por que eu faço isso. É porque é a mais segura e conservadora quando eu trato aqui dos piores casos. Eu sei que às vezes é meio grotesco, mas pelo menos eu nunca tenho surpresas negativas. Então, nesse caso aqui, pela leitura, está muito claro que a taxa total que você vai pagar é 1% mais 40%. Então é 1,40% de taxa de administração global aí que você está tendo, de certa forma, embutido para ter esse produto. Não acho que seja uma taxa muito alta, porque os produtos que pagam dividendos, eles têm taxas naturalmente maiores, então você tem que estar preparado para isso, já psicologicamente, é do business deles, é normal, mas claro, não vai se comparar, por exemplo, a um ETF de redistribuição de um índice amplo e famoso que vai ser 0,10, 0,20, 0,30 aqui no Brasil, né? E se for no exterior pode ser 0,04. E um outro ponto é sobre os dividendos aqui terem o tal do imposto de renda.
Então você tem os 15% de imposto de renda para ganho de capital, isso aqui é padrão dos ETFs de renda variável, ok, indiscutível. E também tem os 15% do imposto de renda dos dividendos, que está retido na fonte em relação à distribuição trimestral aqui do BZD11. Então, a títulos de piores casos, já que não está tão claro aqui, psicologicamente você tem que estar preparado para o caso do ETF mesmo, o fundo mesmo está pagando 30% de imposto de renda dos dividendos lá nos Estados Unidos e que você talvez pague mais 15% aqui do Brasil. Como não está tão claro assim, não vou dar essa informação de certeza, mas quando você se expõe a um produto desse, se você não pega o pior caso, você pode ter surpresas, vamos dizer assim, negativas. Então, só olhando aqui um pouquinho dos pesos das ações lá que estão dentro do ETF, são 30 ativos, eles têm aqui uma diversificação indireta, né? Tem uma concentraçãozinha aqui nos dois primeiros emissores, basicamente, mas não é nada de muito, muito absurdo. E tem os históricos dos dividendos, no caso, esse aqui ele foi calculado indiretamente, e esse aqui, 1,90, foi realmente pago aqui no dia 8 de julho. Tem que lembrar novamente que não é mensal, é trimestral. Estou numa conta aqui super de padeiro, que não está olhando exatamente o preço do dia, já arredondando aqui para 2 vezes 4, 8, então um pouco menos aí de R$ 8 numa questão anual, que simbolizaria teoricamente aqui algo próximo a 8% ao ano, tá? Então muito provavelmente aqui sim esse pagamento já deve estar líquido. Teoricamente essa conta fecharia ali com aquela questão ali de praticamente da bitributação. Novamente, como eu não tenho certeza absoluta, deixar aqui o adendo que pode não ser exatamente isso, deixar o convite aí para Investo futuramente esclarecer isso aqui no canal. Eu pretendo chamá-los também para conversar um pouco mais e esclarecer as dúvidas de vocês. Então, dando uma olhadinha aqui agora sim nos gráficos, como é que as coisas estão andando no BZD11. Coloquei aqui somente a título de curiosidade, só uma recapitulação muito rápida em relação ao BIZD11 vezes o SDBRL. Você está trazendo aqui de forma retroativa e simulada o desempenho do ETF BIZD11, aqui BIZD, tá? Perdão. Comparação aqui com o IVVB11, que é nosso S&P 500 em reais, né? Um gráfico mais longo aqui. Peguei algo próximo aqui, um pouquinho mais de 10 anos, só para você ter um pouco de noção da volatilidade. Então, ele é um pouco menos volátil do que o S&P 500. Ambos estão em reais, tá bom? IVVB11 S&P 500, aqui o BZD vezes o SDBRL é o BZD11 em reais, praticamente aqui simulado. E o que a gente tem que se atentar é que eles fazem topos juntos, lateralizações juntas, topos juntos, fundos juntos e assim por diante. Então aqui a correlação é gigantesca. Trago aqui o indicadorzinho só para você pegar aqui a referência. A gente tem aqui o CC, que é o Correlation Coefficient. Esse aqui está aqui no Panorama Resulta Capital, né? Se quiser acessar gratuitamente, tem um link aí na bio. Você pode fazer esses mesmos estudos com vários ativos. Então aqui é só para a gente realmente ver aqui a questão da correlação ser bem alta entre os dois. Lembrando que a correlação bem próxima de 1, no caso o 1 está aqui, o 0 está aqui e o menos 1 está aqui. Quanto mais próximo de 1, mais correlacionado são dois ativos que você está comparando. Então, no caso, estou comparando o BZD11 simulado com o IVVB11, historicamente falando. Então, eles estão muito aqui em cima, próximos do 1, quer dizer que eles vão para o mesmo lado. Por que que isso é bom? Por que que isso é ruim? Não é que é bom, não é que é ruim, é que é um fato e você tem que tomar cuidado para não ter muitos ativos na sua carteira que são correlacionados. Porque senão o mercado pode ir mal algum dia. Provavelmente o mercado vai mal algum dia, renda variável é assim, né? Assim funciona. Infelizmente cai também, né? E aí vai cair tudo junto. Então você pode ficar um pouco assustado aí com a volatilidade. Sempre bom você ter uma carteira com ativos descorrelacionados. Então alguns podem sim estar próximos de 1, mas alguns têm que estar aqui no menos 1 ou no 0, para quando um cair, o outro subir. Quando um subir, o outro cair. Ou então, independente para onde ele vai, a carteira vai subindo devagarinho, porque eles vão se anulando em termos de valorização e desvalorização, em termos de volatilidade, né? Claro que os ativos têm que subir no médio e longo prazo, mas se você tem um mínimo de noção, de escolha, de diversificação e de montagem de carteira, você consegue se expor de forma inteligente, principalmente usando ETFs, que vão te ajudar muito a naturalmente ter os melhores ativos, né? O ETF mesmo vai escolhendo para você. Essa é uma das grandes vantagens. Também trouxe aqui o ROC, que são as janelas móveis aqui, 50 períodos, gráfico semanal, é basicamente aqui 12 meses. Então estamos olhando aqui 12 meses, BZD11 simulado, só para você ter um pouquinho aqui de noção. Então, pegando aqui os piores casos, ele chegou a se desvalorizar algo próximo a 20%, menos 20%, num ano, né, 12 mesezinhos. E também aqui, num outro caso, pior ainda, foi 27%, quase menos 30% aqui na história recente. Tá? Foram os piores casos. Lembrando aqui que a gente tem o dólar ajudando bastante nessa comparação. Então, quando o dólar sobe, esse ativo simulado aqui, ele está subindo também. Quando o dólar cai, ele também cai, né, naturalmente.
mas só para você ter noção que ele realmente é volátil e vai balançar bastante. É que eu também estou considerando os dividendos reinvestidos. Se a gente não reinveste os dividendos, as coisas geralmente não são tão boas, tá? Naturalmente, olha só a diferença como o gráfico já vai mais para baixo, ele já não valoriza mais tanto, as quedas já ficam um pouquinho mais violentas. E claro, aqui nesse gráfico do TradingView, a gente sempre considera de novo o pior caso. Pior caso não, né? O caso mais plausível, que é o reinvestimento dos dividendos não estar descontado aqui do imposto de renda. Então aqui é uma rentabilidade super bruta e não líquida. E se você quiser ter acesso à nossa comunidade para aprender de verdade todos os nossos conteúdos, tudo sobre ETFs, para ter nossas análises recorrentes e de bônus ainda levar ou uma carteira recomendada de crescimento ou então de renda passiva, tem aqui o primeiro link da descrição para nossas análises e carteiras recomendadas. Para você clicar e conhecer um pouquinho mais, fora o suporte que eu te dou ali via WhatsApp, muito mais próximo, e também todos os outros produtos que a gente for lançando esse ano. Tem várias coisas para sair, estão inclusas aqui dentro naturalmente. Se ficou interessado, só acessar ali no primeiro link da descrição ou no comentário fixado para saber mais. E aqui então a gente tem o cenário mais recente, mais atualizado, justamente aqui do BIZD11. Então, exposição aqui a empresas que, de crédito privado, né, que fazem aí empréstimos, fazem de certa forma investimentos em outras empresas e desse lucro aí elas vão distribuindo aí até 90% da receita delas. Eu coloquei aqui só para nossa validação aqui, o tal 3 meses é um prazo muito curto, beleza? Não vou negar que, cara, 3 meses é muito pouco, né, pessoal? Isso aqui é uma análise pra gente bater um papo, né? Discutir, não existe uma conclusão, ah, cara, 3 meses é para comprar ou para vender. Não, não é assim. 3 meses é um período para a gente analisar um pouco, fazer algumas avaliações, mas é um período muito pequeno para renda variável, tá? Então fica aqui esse disclaimer novamente, não é uma recomendação de investimentos. Mas eu coloquei aqui o BIZD original lá dos Estados Unidos, o BIZD vezes o SDBRL, que é, vamos dizer assim, o BIZD11 simulado, o BIZD11 propriamente dito, da B3, o ativo da Investo especificamente, e coloquei aqui também o dólar para vocês verem na prática que a desvalorização do dólar pesou em relação à valorização do BIZD, ou seja, o BIZD11 e o BIZD11 simulado, eles estão aqui, né? Caíram juntos, um pouquinho mais aqui do que o BIZD convencional. Por quê? Porque o dólar fez o ativo brasileiro desvalorizar. É a vida, né? 3 meses, essas coisas acontecem, mas no médio e longo prazo, na minha opinião, é interessante sim você estar exposto ao dólar. A tendência natural é sim o dólar se valorizar mais do que o real, olhando horizontes de longo prazo. A gente tira aqui então o dólar e o BZD original, a gente fica com esses dois ativos, o simulado e o brasileiro, né, o original aqui da V3. Eu já ensinei isso em outros vídeos. A gente pode fazer a indexação desses dois ativos. Então o que a gente pode fazer é dividir BZD11, perdão, BZD por USDBRL por BZD11 e vai sair essa linha aqui, super estranha, mas muito funcional. O que a gente tem aqui na prática dessa linha, né? Ela mede basicamente aqui o spread, a diferença entre os dois ativos que você está indexando, que você está comparando. Então, nesse caso aqui, a gente está comparando, olha só, o BZD, o SDBRL, que é o ativo original, dividido pelo brasileiro. O que acontece? Quando esse ativo, a gente chama isso aqui de ativo sintético, quando você divide dois ativos criados aqui. É usado para fazer estudo, tá? Isso aqui não é negociado. Até tem robô que negocia isso aqui, mas não é para você não. Isso aqui é para outro tipo de gente. O que acontece? Quando o BZD vezes o SDBRL está se valorizando mais do que o BZD11, ou seja, num cenário hipotético que o ETF brasileiro não está seguindo o ETF americano com a correção do dólar, quer dizer que esse gráfico gerado ele vai subir. Por quê? Porque o ativo brasileiro não está dando conta de seguir o americano. Por algum motivo, market maker, liquidez, estratégia, enfim. Ou então, se o brasileiro tiver se valorizando mais do que o americano com o dólar, então esse ativo vai cair. O que a gente espera quando a gente faz essas comparações aqui do BIZD11, lá também com os ETFs lá da Buena Vista, já fiz também em relação a dividendos sintéticos, ou então até mesmo ao IVVB11 ou qualquer outro tipo de ativo que tem um par parecido no exterior, é que seja uma linha o mais reta possível ou com a menor inclinação possível. Por quê? Isso quer dizer que eles não estão muito longe um do outro, que eles não estão fugindo um do outro. Então, quando a gente pega, por exemplo, o gráfico gerado pelos dois, a gente percebe nitidamente, sempre é bom tirar aqui os primeiros dias, tá? A gente percebe nitidamente que eles são correlacionados, então quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, cai junto. Cara, até aqui, ó, tudo perfeito. E aí, sim, eles abrem um certo spreadzinho, né? Tem uma certa diferençazinha. É natural que não seja ultra cravado, né? Tem que lembrar que um tem taxa de administração específica, o outro não tem. Aqui o TradingView muitas vezes ele amarra os dividendos no
na hora que ele reimputa os dividendos no gráfico, às vezes ele considera com imposto, às vezes sem. É sério, eu já fui fazer o teste, bem estranho. Depende muito do ativo e da corretora. Mas aqui a gente está vendo aqui de forma geral e simplificada, sim, uma linha reta, tá certo? Pô, Antônio, mas o que, que é esse paviozão aqui, né? O que, que é isso? Por que, que não é uma linha reta perfeita? Sim, pessoal, linha reta perfeita nunca vai ter, né? E aqui, por exemplo, aqui o market maker não deu liquidez. Aí a diferença dos dois ficou grande. Por exemplo, aqui quer dizer que o BASED11 valeu mais do que o BASED original. Mas aqui foi o contrário. Então o que, que a gente sempre espera, vamos dizer assim, é justamente uma tendência de ser uma linha reta, alguma coisa parecida com isso. Mas é um pouquinho cíclico, tá? Então aqui, por exemplo, eles estavam equilibrados. Aí aqui o BASED original valorizou um pouco mais. Aí aqui valorizou um pouquinho mais o BASED11, mas bem pouquinho, praticamente estável. Mas basicamente eles estão aqui numa linha reta, tá certo? O que a gente costuma geralmente ver é uma linha levemente inclinada, que eu forcei um pouco a barra, levemente inclinada para o ativo americano. Por quê? Porque o ativo americano tem menos taxa de administração e certamente só vai ter um imposto teoricamente ali retido no GRAF, tá? No GRAF. Mas na prática você está tendo que pagar câmbio, IOF, outros custos para fazer o investimento, então você está investindo menos. E se você está recebendo dividendos lá fora, como brasileiro, você também vai ter ali alguns impostos que não necessariamente estão no gráfico. Então fica sempre o alerta que isso aqui são aproximações, sempre importante aí tomar esse cuidado. Mas de qualquer forma, o BASED11 está seguindo sim o seu par original, o market maker está trabalhando bem tranquilo, não vejo nenhum problema em relação a isso tudo, mas isso já é bem esperado, né? Hoje os ETFs no Brasil já estão com muitas soluções boas, assim, coisas bem diferentes. E vem mais coisa diferente ainda, tá? Vem. Quando eu fui a São Paulo recentemente, em breve vou de novo. O pessoal comentou assim que tem mais coisa para sair, coisas diferentes, e aí o mercado vai se desenvolvendo. Agora, em relação ao BZD11 pagar muito ou pouco dividendo, aí vai muito da sua opinião, entendeu? A gente também não pode exigir que todos os ativos do mundo paguem 12%, que nem um fundo imobiliário consegue pagar. Líquido já, né? Sem nenhum imposto, sem nada. Porque no mundo todo, esse negócio de dividendo não é tão comum e tão normal. Então, eu entendo que muita gente gosta de receber e ganhar e tal, ok. O americano também gosta, mas aqui a gente tem que ser realista. Você não pode querer comparar os ativos do exterior puramente com os ativos brasileiros, são coisas diferentes. E aqui, em relação ao desempenho que ele está tendo, pelo menos em termos bem recentes, está praticamente no 0 a 0, né? Não valorizou muito, nem desvalorizou muito, mas o S&P conseguiu descolar um pouquinho. De novo, não que seja comparável, mas a gente sempre compara aqui com o benchmark geral. E claro, se você gosta de ativos dolarizados que pagam dividendos e se você gosta dessas atualizações que eu faço depois de alguns meses, tem aqui o Casa 11 do concorrente, uma proposta totalmente diferente, mas que também é focada em pagar dividendos em ativos atrelados ao dólar, que é uma coisa que muda toda a análise, faz toda a diferença quando você olha para médio e longo prazo. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.